A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Lucas, capítulo 19, a partir do primeiro verso, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce-lhe depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. E vendo isso, eis que murmuravam e dizia que entrara para ver e para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Esta passagem de Jesus, Lucas registra aqui, vendo esta história, esta situação. Jesus estava passando em Jericó. E em Jericó era dominado pelo Império Romano. E ali em Jericó existia um líder. Zaqueu era chefe dos publicanos. Os publicanos eram judeus. E ali eles agaranhavam dinheiro para o Império Romano. Eles cobravam imposto, todo tipo de imposto. Porém, o Império Romano tinha essa marca de cobrar além do que todos. A fama do Império Romano já era ruim. Porém, a fama desse chefe chamado Zaqueu era chefe dos publicanos, e os publicanos eram judeus. Então, era uma fama pior do que a outra. E Zaqueu era judeu. Então, a fama dele era ruim, porque ele cobrava imposto dos seus irmãos. Então todos olhavam torto para ele e achavam que ele estava roubando para si. Mas ele era chefe, era o trabalho dele, era a sua função cobrar. Então o Império Romano colocou ele como líder para fazer este trabalho. E ele ali fazia esta função de cobrar imposto. Ele era um dos líderes do Império Romano ali em Jericó, dos publicanos. E ele ouviu dizer que Jesus iria passar em Jericó. E ali ele se apronta para ver e começa aquele alvoroço, porque onde Jesus passava, a multidão o acompanhava. E ali a história diz que ele era anão, ele era de pequena estatura. E ele olha e vê que Jesus ia passar ali, não tinha outro caminho. E naquela direção tinha uma figueira brava. Ele sobe, sabendo que Jesus vai passar por ali.
Mas a sua estatura não ajuda e a multidão, que é grande, também não ia deixar ele ver quem era Jesus. E ele queria conhecer a Jesus. Então ele sobe numa figueira brava e lá de cima ele vê a multidão e no meio da multidão ele vê um homem. E esta multidão vem passando. De repente a multidão passa e para debaixo de uma figueira. E um homem olha para cima, e este homem é Jesus. E diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Ele rapidamente desce ali, com toda a sua dificuldade, porque ele é anão. Ele desce da figueira brava e apressa e diz: Senhor, é um prazer que o Senhor venha na minha casa. A multidão alvoroçada começa a se escandalizar. Por quê? Por este fato, de Zaqueu ser publicano, ser chefe dos publicanos, ser judeu e angariar imposto para o Império Romano. Mas Jesus não responde, não liga ao que o povo fala, diz ou pensa. E Jesus entra na casa de Zaqueu e se assenta na mesa com ele, com Zaqueu. E ali Jesus se alimenta, Jesus conversa com Zaqueu. Até chegar um ponto da função de Zaqueu, de ser judeu, chefe dos publicanos. Zaqueu era publicano e trabalhava para o Império Romano. E Zaqueu se levanta e diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. Se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo a metade dos meus bens, ou até 4 vezes mais. E Jesus olha no seu coração a intenção das palavras, de dentro para fora, e vê que ele está sendo sincero. E Jesus diz: hoje chegou salvação a esta casa. O homem confessa, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E ele diz com a sua palavra: se eu tenho defraudado alguém, esta é a minha função, este é o meu trabalho. Se eu, no meu trabalho, tenho defraudado alguém, eu restituo a metade dos meus bens. Porque Jesus olha para dentro da casa dele e vê que ele é rico. Ele tem posses. E todos olhavam para Zaqueu e via que ele era rico porque ele achava que ele estava roubando. Não. Ele era chefe dos publicanos. A sua função era cobrar imposto para o Império Romano. E Jesus vê a sinceridade do seu coração. Mesmo que o povo, a população, a sua tribo vê ele com os maus olhos, mas ele está trabalhando para o Império Romano que dominava os judeus naquela época, em Jericó. E Jesus vê a sinceridade do seu coração. Jesus vê a sinceridade do seu coração e também diz: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem, ele está falando de Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ajuntou a palavra e a confissão de Zaqueu e a palavra de Jesus para a salvação. Aquele que confessa e deixa e externa os seus pecados. Confissão com palavras. Jesus é galardoador daquele que busca. E Zaqueu foi buscar Jesus para saber quem era. E Jesus, pela sua riquíssima e infinita misericórdia, diz: hoje me convém pousar em sua casa. Então aquele que busca o Senhor, aquele que confessa e deixa
No Senhor alcança misericórdia, foi o que Jesus fez. Hoje veio salvação a esta casa. Que nós venhamos sobre esta palavra, independente da nossa raça, da nossa tribo, da nossa língua, da nossa situação, do nosso cargo, confessar, buscar ao Senhor, saber quem é, saber onde ele vai passar e confessar ao Senhor: Senhor, esteja em minha casa, esteja na minha vida, esteja na situação que estou vivendo e venha restaurar, restituir, fazer para que eu venha ter bons olhos e outros venham ter bons olhos comigo, porque o Senhor justificou naquele dia Zaqueu. O próprio Jesus justificou ele diante do povo e todos que estavam ali na casa de Zaqueu. Este também é filho de Abraão. E todos os excluía Zaqueu. Não queria ele mais perto. Ele estava morando na cidade, mas ninguém queria ele ali. Mas Jesus ali justificou ele dizendo: este também é filho de Abraão. E veio salvação a esta casa. Que nós possamos ser justificados por Deus, assistido por Ele, para que nós venhamos receber o aval de Deus e não dos homens. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua riquíssima, infinita misericórdia e graça. Olhe para nós com olhar de misericórdia, nos justifica. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, porque nós somos cinza, nós somos barro, nós somos pó. E precisamos, Senhor, do teu perdão, da tua misericórdia. Nos lava, nos limpa, nos reveste com teu poder, com a tua graça, com a tua unção. Seja o nosso escudo, seja o nosso Deus, a nossa fortaleza, a nossa estrutura, o nosso alicerce. Fortalece a cada irmão, a cada passo que cada um precisa dar. Da vitória neste processo que cada um está passando. Em cada caminho que cada um está trilhando, que esteja trilhando com o Senhor. Justifica como o Senhor justificou este homem. Fortalece como o Senhor fortaleceu este homem. Cura, liberta como o Senhor também fez com este homem. Faça também com cada um de nós que estamos aqui para te louvar, te bendizer na beleza da tua santidade. Fica conosco mais um dia e desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.